Olá, pessoal. Nós vamos continuar a parte 2 da história da colonização em Minas Gerais. Ok? Nós vamos continuar a parte 2. Lembrando que nós estávamos falando as 6 fronteiras de Minas Gerais. Logo depois nós estamos falando sobre a transição cultural em Minas. É bom lembrar que essa transição cultural em Minas Gerais, ela se dá de diversas formas, né? Como falado anteriormente, ela se dá pela mistura de povos e culturas, influência indígena, influência africana, influência portuguesa, porque há um diálogo. Minas Gerais está cercada por outras capitanias, outros estados, então há essa tentativa, essa busca das pessoas pelo enriquecimento fácil. Então, essa tentativa acaba atraindo muitas pessoas com busca de enriquecer, ganhar dinheiro ou mesmo de trabalho. Automaticamente, essas pessoas acabam ficando em Minas ou passando por Minas. Então, elas trazem um pouco da sua cultura, da sua religião, da sua culinária, da sua arquitetura, e esse intercâmbio, esse diálogo, acaba proporcionando o que nós chamamos de cultura heterogênea e não cultura homogênea. Uma cultura heterogênea porque há uma mistura de identidades culturais. Há uma mistura. Essa mistura acaba proporcionando essa diversidade cultural que é a cultura de Minas Gerais, ok? É uma cultura que envolve desde um pouco da influência indígena, influência africana e influência portuguesa, e por que não dizer de outros europeus. Bom, falando sobre isso, nós temos que falar da criação da Capitania de Minas do Ouro, ok? A Capitania de Minas do Ouro, ela tem uma data importante, que é a data dia 2 de dezembro de 1720, criada pelo Dom João V, rei de Portugal, ok? Essa criação, ela foi feita por um alvará real, que era um documento, ok? E quando se cria a Capitania de Minas do Ouro, a Capitania do Minas do Ouro acaba tendo uma administração própria, uma administração própria, mas ainda assim é subordinada a Portugal, ok? E por lembrar, ou melhor, por dizer nisso, nós temos que lembrar, né, que há um controle mais rígido de Portugal quando se trata da questão de mineração. Por quê? Porque o Brasil, como nós falamos na aula anterior, o Brasil é uma colônia de exploração. E sendo uma colônia de exploração, Portugal, que é metrópole, quer ter o maior controle. Tendo o maior controle, Portugal acaba arrecadando mais impostos. Arrecadando mais impostos, automaticamente, né, a metrópole vai se beneficiar da colônia, que é o Brasil na época. E por que não dizer Minas? Minas, que era até então a Capitania de Minas do Ouro, que foi institucionalizada dia 2 de dezembro de 1720 pelo então Dom João V, rei de Portugal, ok? Por meio da criação do Alvará Real, que era um documento que institucionalizava, ok, pessoal? Então, isso acaba levando a quê? Na medida em que Minas, né, se tornou a capitania de Minas do Ouro em 2 de dezembro de 1720, nós temos uma questão, né? Ocorre uma autonomia administrativa. Então, Minas passa a ter um governo próprio, um governador próprio, passa a ter uma administração própria, passa a ter um sistema fiscal próprio, né? E é bom lembrar que antes disso, Minas era administrada por São Paulo. Então, Minas antes tinha que prestar conta à capitania de São Paulo. Agora não. Agora, Minas, nós precisamos lembrar, Minas, então, agora passa a ser a capitania de Minas do Ouro, tendo um governador próprio, tendo uma administração própria, tendo um sistema fiscal próprio. Minas, então, vira uma capitania independente. Bom, pode ter uma pegadinha aí. Minas é independente? É. Independente de outra capitania, mas ainda continua sendo subordinado à metrópole portuguesa.
cujo rei era Dom João V. Ok, pessoal? Continuando. Então, o que nós vemos é uma primeira tentativa de controle da coroa. A coroa ela observa esses subterfúgios, tentativa de burlar os impostos, tentativa de outras coisas. Então, o governo vai lá e torna a capitania de Minas do Ouro independente de São Paulo. Aumenta o controle, o objetivo era aumentar esse controle, né? Com a criação, primeiro, há uma tentativa em 1709 com a criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Depois que torna independente a capitania Minas do Ouro, ok? É bom lembrar que tanto em 1709 como em 1720, o que nós vemos é um objetivo de Portugal de controlar a capitania de Minas do Ouro. Uma tentativa de controlar essa mineração, uma tentativa de aumentar a arrecadação, uma tentativa de reduzir os conflitos com os exploradores, uma tentativa até da metrópole de aumentar o rigor na fiscalização e otimizando os recursos. Porque não podemos, a gente sempre repete que Minas faz parte da colônia brasileira e a colônia brasileira é uma colônia de exploração. Então, do início ao fim, há um processo de uma tentativa de aumentar impostos, há uma tentativa de aumentar recursos, sempre extraindo dessa colônia, que é a colônia, até então, Brasil, colônia de Portugal, que é metrópole, ok? Uma dica é que na região havia conflitos, vários conflitos, dentre eles a Guerra dos Emboabas, que era uma guerra com os paulistas e forasteiros. Nós vamos ver mais para frente, ok? Nos próximos slides. Então, o que nós vemos com isso, 1709, voltando aqui o slide, 1709 nós temos uma tentativa de controlar isso, ok? Com a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, porém não tem tanto êxito e acaba tendo uma separação em 1720 com a institucionalização da capitania de Minas do Ouro. Minas acaba se separando de São Paulo. Né? Motivos aí, riqueza do ouro, né? Aumento populacional, necessidade do controle, ok? E a gente tem que falar que quando ocorre o processo de mineração em Minas Gerais, na capitania de Minas do Ouro, atrai muita gente. Atraindo muitas pessoas, você passa, a aula anterior, você passa por um processo de urbanização muito rápido, automaticamente você tem uma circulação de capital, há um aumento de furtos, de problemas populacionais, construções, uma demanda de produtos, uma demanda também de mão de obra, uma demanda de toda uma estrutura. E tudo isso leva a quê? A necessidade da metrópole ter mais controle. Tendo mais controle, a metrópole angaria mais recursos. Ela otimiza a sua capitania dentro da sua colônia. Ok, pessoal? Então, o macete é: quando se fala de Minas Gerais, nós falamos de mineração e urbanização precoce. Urbanização precoce porque não foi planejada, ok? Continuando. Com isso, nós vamos ter revoltas e controle da coroa, ok? Revoltas importantes, a revolta de Vila Rica, em 1720. O motivo foi protesto contra os impostos, sempre uma demanda que vai ter, as casas de fundição, ok? Então, esses protestos objetivam uma flexibilidade nas casas de fundição e uma redução dos impostos, ou diminuir o rigor neles, ok? Uma dica é que essa revolta ajudou Portugal a quê? Portugal, com essa revolta, ela viu que havia necessidade de ter um maior controle. Tendo maior controle, otimiza os recursos. Dica do professor: Minas nasceu da mineração. Minas virou centro econômico da colônia. Portugal criou mecanismos de controle, né? Mecanismo de controle, aumentando o rigor, aumentando a fiscalização, tornando Minas meio que uma capitania independente de São Paulo, com a capitania de Minas do Ouro, e assim outros elementos vão surgindo. Ok, pessoal? Outro detalhe a se falar é que Minas Gerais não nasce da agricultura ou do litoral, ok?
diferente de outros estados, Minas Gerais não vai nascer da agricultura, né, ou essencialmente da agricultura a princípio, ou da pecuária, como é o caso de outros estados, como Pernambuco, São Paulo e outros, que nós vamos ter aí alguns processos que nós podemos chamar com a pecuária, que é na medida em que os bandeirantes, os criadores de gado, vão expandindo para São Francisco, vão expandindo para as fazendas do interior, na Bahia, né, em Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, isso não vai acontecer tanto em Minas. Porque Minas, o que vai levar esse processo de interiorização é o processo essencialmente em busca de ouro, essencialmente em busca de minério, essencialmente em busca de diamantes, que é um dos bens mais valiosos. Ok, pessoal? Então, a gente vai continuando aqui, Minas nasce da busca pelo ouro, da interiorização, da colonização, né, da mistura cultural que transformou a região no coração econômico do Brasil, né, colonial. Ok? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos continuando, ok? Na próxima aula. Segure aí.